Meus amados irmãos, o texto base da nossa exposição na noite de hoje, Filipenses capítulo de número 1, versículos 22 a 26. Um texto um pouco mais longo se comparado às nossas últimas exposições. Na noite de hoje se faz necessário analisarmos toda a unidade bíblica apontada. Epístola de Paulo aos Filipenses, primeiro capítulo, a leitura dos versículos de número 22 a 26. Eu vou passar a leitura do texto hora indicado para que eu consiga ganhar o máximo de tempo possível. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Nós temos nesta parte lida o fechamento de um bloco na proposta argumentativa do apóstolo Paulo. Se eu e você retornarmos um pouquinho, e se faz necessário isto, para que não percamos de vista o que está por detrás dessas colocações paulinas, se eu e você fizermos esta análise retrospectiva, nós iremos perceber que na altura dos versículos 12 e 13, o apóstolo Paulo está olhando para o seu passado. E ele está convencido de que Deus estava presente com ele em todas as circunstâncias. Na altura dos versículos 14 a 18, o apóstolo Paulo está olhando para o seu presente. E a despeito das situações massacrantes que caracterizavam o seu tempo presente, ele ainda assim continuava vendo os planos e propósitos do Senhor para com a sua vida. E na altura dos versículos 19 a 26, o apóstolo Paulo está olhando para o seu futuro. E ele faz isso com muito otimismo, ancorado em uma vívida esperança. E é uma forma encontrada por Paulo, debaixo da divina inspiração do Espírito Santo, para fortalecer aqueles amados irmãos. Quais? Os crentes alocados na igreja da cidade de Filipos ou na cidade de Filipos. Na medida em que eu e você, portanto, adentrarmos ao texto lido, base da exposição nessa noite, precisamos ter em mente que nós estaremos envolvidos por alguns objetivos centrais. O primeiro deles é mostrar que havia no coração do apóstolo Paulo uma tensão intensa, latente, vibrante, entre o desejo de continuar vivo e o desejo de morrer. O apóstolo Paulo não era nenhum suicida, mas ele tinha no seu coração esta duplicidade de desejos. O desejo de continuar vivo, bem como o desejo de morrer. Mas por que disto? Por que o apóstolo Paulo deixa transparecer o seu lado mais humano e explicita para todos os seus leitores, originais e posteriores, primeiros e mais tardios, essa tensão gritante em seu coração? Quais são as razões disso? É o que nós iremos discutir na noite de hoje. Mas além deste objetivo, na medida em que nós adentrarmos esse texto, eu e você teremos ainda mais clarificado para todos nós, que de fato e de verdade, Cristo Jesus era o centro das atenções do apóstolo Paulo. Para Paulo, nada mais era importante a não ser Cristo Jesus. E o que é interessante é que isso não é novo no texto. Mais precisamente desde o primeiro capítulo, o primeiro versículo desta epístola, Paulo vem mostrando a importância da centralidade de Cristo na trajetória de seu ministério.
Mas nós também, na medida em que adentrarmos ao texto lido, ao texto base da nossa exposição na noite de hoje, iremos perceber que o apóstolo Paulo tratava a morte como algo preferencial. Todavia, na medida em que ele se voltava para si mesmo, analisando a sua vocação, a sua missão, a sua chamada, um desejo maior gritava em sua alma. O desejo de continuar vivo. Para quê, Paulo? Para continuar servindo a igreja que não era dele, mas de Cristo Jesus. Dito isto, convém que eu e você tenhamos em mente aquilo que for alcançado na exposição anterior. Até mesmo porque aquilo que eu e você temos no versículo 22 ao versículo 26 é o fechamento, o amarrar dos argumentos paulinos acerca do seu futuro e o modo como ele encarava o dia de amanhã. No domingo passado, na análise do versículo número 21, da epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 1, nós pensamos o texto indicado a partir da seguinte temática: Paulo e a sua libertação futura. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Naquele último encontro, nós destacamos duas importantes verdades. A primeira delas: Paulo acreditava em sua libertação futura, pois não vivia mais para este mundo e sim para Cristo. Versículo de número 21, primeira parte. Momento no qual nós vimos a ressalva paulina de que nada mais era importante para ele, a não ser Cristo Jesus ser glorificado em sua vida. Quer nas suas ações, quer nas suas reações, nas suas relações interpessoais, no seu modo de pregar, no seu modo de falar, no seu modo de ficar em silêncio. Uma coisa vibrava no coração do apóstolo Paulo: viver Cristo em todas as esferas da sua existência. Uma das aplicações naquela noite foi: o quanto de Cristo há em você? Na medida em que eu e você olharmos para nós mesmos, o quanto de Cristo nós encontraremos em nós? De fato e de verdade, vivemos para a glória de Cristo Jesus? As obras das nossas mãos, o trilhar dos nossos passos denunciam este apontamento? Qual apontamento, pastor? Vivemos Cristo Jesus. Dentre tantas verdades destacadas naquela noite, alguma coisa em torno disto acerca do primeiro ponto. Em segundo lugar, Paulo acreditava em sua libertação futura, pois a morte não lhe era prejuízo, e sim lucro. O apóstolo Paulo estava convencido de que a morte não era o fim da sua trajetória de vida, da sua trajetória ministerial. A última parte do versículo de número 21 traz a morte não como prejuízo e sim como lucro. Por que, Paulo, você olha para o seu futuro, a despeito do seu presente massacrante, a despeito do seu passado marcado por altos e baixos? Por que, Paulo, você olha para o seu futuro com tanto otimismo? Porque para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Paulo está completando aquilo que dissera no versículo número 20. Quer pela vida, quer pela morte, o que me importa é que Cristo Jesus será glorificado. Alguma coisa em torno disto, nós discutimos o segundo ponto naquela noite, na noite do último domingo. Na noite de hoje, Filipenses capítulo de número 21, aliás, capítulo de número 1, versículos 22 a 26. E eu quero pensar esse texto a partir da seguinte temática: Paulo e a sua libertação futura. A tensão entre o desejo de continuar vivo e o desejo de morrer. À luz do texto indicado, algumas lições importantes saltam aos nossos olhos e ecoam aos nossos ouvidos. E a expectativa é que estas verdades possam gerar mudanças verdadeiras ou contínuas em nossa trajetória de existência. Primeira verdade, a primeira lição na noite de hoje. Paulo acreditava em sua libertação futura, a despeito da tensão entre o desejo de viver e o de morrer. Pergunta, onde é que está isso no texto? Versículo de número 22. Acompanha comigo a leitura do texto.
Paulo acreditava em sua libertação futura, a despeito da tensão entre o desejo de viver e o de morrer. Versículo de número 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Eu chamo a sua atenção para algumas informações interessantes nesse texto. Sobretudo, a primeira palavra que aparece no versículo número 22. Entretanto, o que eu e você temos? Eu e você temos uma conjunção adversativa, estabelecendo uma relação de contraste entre o que o Paulo dissera no versículo número 21 com aquilo que ele vai passar a dizer no versículo número 22. No versículo número 21 ele diz, olha, para mim, o viver é Cristo. E ele encerra o versículo número 21 dizendo que o morrer não é prejuízo, mas lucro. Aí vem o versículo número 22. Entretanto, todavia, contudo, mas... Aí ele faz uma colocação que entra dentro de uma relação contrastante com esta abordagem de o morrer não é prejuízo, e sim lucro. Em que sentido? Ele mostra que havia uma tensão. Ele está certo que a morte não lhe é prejuízo, lucro, mas ele vive uma tensão. Qual que é a tensão? O desejo de continuar vivo, bem como o desejo de morrer. E olha a sequência do versículo número 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E aí eu chamo a sua atenção para o seguinte detalhe. O que está por detrás da expressão traz fruto? Certamente Paulo, na medida em que olhava para o seu presente, na medida em que olhava para o seu passado, na medida em que olhava para o seu futuro, ele estava consciente de que Deus estava usando a sua pessoa para o progresso do Evangelho. Logo, ele está certo de que há o desejo de partir, mas também há o desejo de ficar. E ficar por quê, Paulo? Porque de alguma forma, ficando, ele poderia continuar sendo útil nas mãos do Senhor Deus. E é, portanto, dentro dessa perspectiva que ele vai dizer, entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho. A pergunta que surge é, o que está embutido na expressão traz fruto? Certamente a ideia de vidas transformadas, a edificação de novos crentes, a abertura de novas igrejas. Se Paulo continuasse vivo, eram estas coisas que iriam continuar acontecendo. E se Paulo morresse, ele estaria para todo sempre com seu Senhor nas regiões celestiais. Havia essa tensão entre dar sequência à sua missão e o desejo de partir e estar com o seu Senhor. Logo fica-nos claro o porquê. Ele vai dizer na última parte do versículo de número 22, que ele já não sabe mais o que escolher. Olha o que diz a última parte do versículo 22. Já não sei o que hei de escolher. Por que, Paulo, você não sabe o que escolher? Porque eu vejo motivos claros nestas duas realidades. Quais, Paulo? Continuar vivo, servindo a igreja, ou morrer e estar com Cristo Jesus? Fica claro, portanto, a razão dessa declaração. Qual declaração? Eu já não sei mais o que hei de escolher. Se eu posso trazer uma aplicação prática para todos nós, seria esta. Todos nós cristãos, verdadeiramente tementes a Deus em Cristo Jesus, vivemos um conflito paralelo, similar para ser mais exato. Que conflito é esse? O desejo de continuar vivo, mas também intensamente o desejo de morrer. Nós não encaramos a morte como um prejuízo, e sim como lucro. Todavia, todos nós, em Cristo Jesus, temos uma missão, temos uma chamada, temos uma vocação. Particularmente, eu estou convencido de qual é a minha missão frente a esta igreja. Para mim está muito claro o que eu devo fazer. E está tão claro isto, que eu estou certo de que mais cedo ou mais tarde o projeto vai encontrar o seu clímax. Pois Deus tem propósitos, Deus tem seus planos, Deus tem suas metas, Deus tem suas vontades acerca dos seus vocacionados. Deus
tem um plano, Deus tem uma missão para todos nós. E é isso que fica evidente na altura do versículo de número 22. Aí a pergunta que surge, portanto, e que ecoa desse texto é justamente esta: qual que é a tua missão? Qual que é o teu chamado? De alguma forma, se você está respirando, se há vida em você, é porque Deus tem planos e propósitos com a sua vida. O que Deus espera que você faça? Você já está fazendo? O que Deus espera acerca da missão que Ele confiar às suas mãos? Que missão é essa? Você tem isso muito cristalino em sua vida? Se você não tem, você precisa ter. Pois de alguma forma, Deus requer de todos nós o cumprimento daquilo que Ele nos delegara. O apóstolo Paulo está certo de que havia uma tensão em sua alma, o desejo de continuar vivo e servindo a igreja, bem como o desejo de morrer e estar com Cristo nas regiões celestiais. Todos nós, verdadeiramente cristãos, estamos inseridos num conflito similar. Há dias, meus amados irmãos, e sejamos honestos, que as lutas, as tribulações são tão intensas, que o que nós mais desejamos é partir e estar com o nosso Senhor nas regiões celestiais, descansando de uma vez por todas das nossas lutas, adversidades e mazelas terrenas. Todavia, no mesmo instante, nós somos desafiados a meditar e a remodelar os propósitos do nosso coração à luz das Sagradas Escrituras. E nos deparamos com as nossas missões, com o nosso chamado, com a nossa vocação. Qual que é o teu chamado? Para que Deus te chamou? Para que Deus tem dado a você vida, ar para respirar? Esta é a primeira verdade destacada na noite de hoje. Paulo acreditava em sua libertação futura, a despeito da tensão entre o desejo de viver e o de morrer. Segunda importante verdade ou lição na noite de hoje: Paulo acreditava em sua libertação futura, pois encarava a morte como uma preferência pessoal. Onde é que está isso no texto? Versículo de número 23. Acompanhe comigo a leitura do texto ora indicado. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu chamo a sua atenção para algumas informações desse texto. A primeira delas: ora, de um e outro lado estou constrangido. Disse Paulo. Paulo, mas constrangido em que sentido? Seja mais claro. É como se ele quisesse dizer: olha, meus amados irmãos filipenses, eu me sinto profundamente pressionado de ambos os lados. Há algo dentro do meu coração que diz que eu tenho que continuar vivo, para continuar servindo a igreja que não é minha, mas de Cristo Jesus. Eu estou certo de que se continuar vivo, eu poderei ser útil. Mas há também dentro de mim um desejo que grita, uma vontade que salta aos meus olhos, alcançando o meu coração, a minha mente. Que desejo é esse, Paulo? O desejo de partir e estar com o meu Senhor, redivivo nas regiões celestiais para todo sempre. Agora, uma coisa que é interessante na altura do versículo 23, é que o apóstolo Paulo vai deixar claro o que ele preferia. Se fosse dado a Paulo a oportunidade de escolher ele por ele mesmo, levando em consideração o seu desejo preliminar, ele escolheria partir. Em que sentido partir? No sentido literalmente de morrer. A cessação da vida, o transportar desta esfera de existência para uma outra esfera de existência, onde o que vai imperar é a correta relação com Cristo redivivo. E ele deixa isso muito claro na sequência do versículo 23. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, pressionado. Em que sentido, Paulo? Tendo o desejo de partir. Se eu e você formos mergulhar o texto original, por detrás da expressão partir, está a ideia de desamarrar o barco, as cordas do barco, levantar a âncora e se lançar em alto mar,
dando sequência à viagem estabelecida, ou em termos mais práticos e objetivos, a viagem almejada. É como se o apóstolo Paulo quisesse nos dizer o seguinte: se dependesse unicamente de mim, eu teria já feito isso, eu teria desatado as cordas, teria levantado já a âncora e teria dado sequência à minha viagem. Viagem para onde, Paulo? Para as regiões celestiais, onde de fato e de verdade desfrutarei para todo sempre da minha correta relação com o meu Senhor Cristo Jesus, o Redivivo. E aí olha o que é interessante, a última parte do versículo de número 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, pressionado, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus amados irmãos, onde você tem colocado o seu coração? Onde está a sua alma? Para quem os teus planos e propósitos têm apontado? Eu e você não temos mais nada neste mundo. Nada que deve chamar mais a nossa atenção, a não ser a nossa correta relação com Cristo. Se eu e você compararmos a realidade desse tempo presente, que seja a realidade do passado, que seja a realidade do futuro ainda nessa esfera terrena, se nós pegarmos a nossa trajetória de vida, nesta esfera de existência, e compararmos com a nossa existência em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, nós iremos perceber que estar com Ele será incomparavelmente melhor. Portanto, se Paulo estiver certo, e pelo que parece ele está, eu e você não podemos ter o nosso coração fincado nas coisas deste mundo. Por que não? Porque tudo aqui passa, e passa muito rápido. Eu me lembro, meus amados irmãos, agora na altura dos meus 38 anos, eu me lembro que até um tempo atrás, não faz muito tempo, até um tempo atrás, a minha única preocupação era jogar bola às 4 horas da tarde. O tempo passou, e agora eu estou envolvido com tantas preocupações, com tantas obrigações, com tantas responsabilidades. Um dia desses, você tinha 5 anos, 7 anos, 12 anos, 16 anos. Um dia desses, você estava começando a sua vida profissional. Um dia desses, você estava dando os seus primeiros passos no que diz respeito à sua juventude. E o tempo passou. Olha onde você está, maduro, o que você tem feito da sua vida. Para onde a tua vida, a tua trajetória de existência está te conduzindo. Cuidado, neste mundo não existe nada que possa ser comparado à nossa relação com Cristo. Por isso o apóstolo Paulo consegue olhar para o seu futuro com otimismo, porque ele está certo de que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, e que a morte não vai poder separar ele daquele que é a razão da sua vida. Ele encara a morte como um lucro, como um ganho sem precedentes. A que você tem comparado a sua vida com Cristo? Pastor, é claro que eu não comparo a minha vida com Cristo com nada. Ele é para mim prioridade. Uma coisa é o que nós professamos com a nossa boca. Outra coisa é o que nós professamos com as obras das nossas mãos e o trilhar dos nossos passos. Nem sempre as obras das nossas mãos e o trilhar dos nossos passos estão afinados com o nosso discurso. Uma coisa é eu e você falarmos isto, outra coisa é eu e você de fato vivermos Cristo Jesus ao ponto de encararmos a morte como uma preferência pessoal. Se eu posso trazer já uma aplicação neste segundo momento, significa ou basicamente é esta. Para o cristão, a morte significa estar com Cristo. Não tem comparação, meus amados irmãos. À luz das Sagradas Escrituras, eu e você não devemos procurar a morte, mas certamente não devemos temê-la. Por que não? Porque de fato e de verdade, no seu volume máximo, a morte para nós não significará a cessação da nossa existência, mas o transportar da nossa vida no seu volume máximo para uma outra esfera de existência, onde para todo sempre estaremos com o Senhor nos ares, nas regiões espirituais. Em terceiro lugar,
Paulo acreditava em sua libertação futura, pois havia um motivo nobre para continuar vivo. Onde é que está isso no texto? Versículos 24 a 26. Olha como é que ele coloca isso no versículo número 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer vivo. Qual que era o desejo do coração do apóstolo Paulo? Morrer. Qual que era o desejo do coração do apóstolo Paulo? Partir e estar com o seu Senhor nas regiões celestiais. Mas havia um motivo nobre no seu coração, que o levava a desejar continuar vivo. E que motivo nobre é este? A causa chamada igreja. Era necessário, por causa da igreja, segundo ele, continuar vivo. Em que sentido, Paulo? Paulo apresenta isso no sentido de continuar sendo usado pelo Senhor Deus como um instrumento para gerar o amadurecimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Certamente a sua morte em termos humanos, em termos do progresso do Evangelho, foi uma grande perca. Os céus ganhou um servo leal, bom, verdadeiro, mas a igreja perdeu e perdeu muito. Todavia, eu e você ainda temos acesso aos seus escritos, não a todos, mas aqueles que aprove ao Senhor preservar. E dentre estes escritos, a Epístola aos Filipenses, em que o apóstolo Paulo deixa claro: eu desejo morrer para estar com o meu Senhor nas regiões celestiais, mas eu abro mão disto, se necessário for, para a continuação da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha como é que ele coloca isso na altura do versículo de número 25. E convencido disto, Paulo não traz essas colocações no sentido de dúvidas. Será que é isso? Será que não é? Ele diz que está convencido. Convencido do quê, Paulo? Eu sei que a despeito do meu desejo de estar com Cristo, eu estou convencido de que eu preciso continuar. Eu sei que sou útil nas mãos do Senhor Deus. E aqui é interessante fazer a seguinte observação. Ele não está dizendo que Deus precisa dele. Ele está apenas reconhecendo que como instrumento nas mãos do Senhor Deus, ele poderá continuar sendo usado para o amadurecimento da igreja, caso continuasse vivo. Olha a sequência do versículo número 25. Eu estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. E aí ele coloca isto em dois objetivos principais. O primeiro deles, para o vosso progresso. Progresso em que sentido, Paulo? O progresso da fé, o amadurecimento em Cristo Jesus. Quanto mais aqueles amados irmãos se envolvessem com Paulo e o evangelho que ele anunciava, mais progresso eles trariam sobre si mesmos. Mais amadurecimento, mais conhecimento das Sagradas Escrituras, mais intimidade com Deus. Mas o apóstolo Paulo apresenta-nos um outro motivo: o gozo da fé. Em outras palavras, a alegria em Cristo Jesus. Muitas coisas devem nos alegrar, mas, sobretudo, o principal diz respeito à nossa correta relação com o Senhor Jesus Cristo. Nada deve falar mais alto em nós do que o nosso prazer em estar com Cristo Jesus numa correta relação. Tem como resumir isto em uma única afirmação? Para o alegre progresso da fé. Paulo, eu já entendi. Você deseja morrer e estar com Cristo. Eu também já entendi que por causa da igreja, do fato de você poder continuar sendo útil, você entende que vai continuar vivo. Mas para quê, Paulo? Para o alegre progresso da fé entre os amados irmãos. E aí ele vai amarrar essas colocações na altura do versículo 26. E olha como é que ele coloca isso. A fim de que aumente quanto a mim. Paulo, mas em que sentido? A fim de que aumente quanto a mim? No sentido da minha vida. Que de alguma forma, na medida em que eu olhar para mim, eu esteja consciente de que de alguma forma Deus tem me usado para a edificação dos seus santos. A continuação da vida de Paulo nesta esfera terrena implicaria no amadurecimento e fortalecimento da igreja. Pergunta: você está disposto a abrir mão dos seus desejos mais prioritários
em benefício do crescimento e amadurecimento da igreja de Cristo Jesus? Você está disposto a abrir mão das tuas prioridades, das tuas vontades, dos teus desejos para gerar amadurecimento no corpo de Cristo, que é a igreja? O apóstolo Paulo estava disposto a abrir mão do desejo de estar com seu Senhor nas regiões celestiais, desde que continuasse sendo útil para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Olha a sequência do versículo de número 26. Motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. Paulo desejava que Cristo Jesus fosse glorificado em sua vida, mas também através de sua vida, mais precisamente nos novos convertidos. Que na medida em que Paulo olhasse para os frutos do seu trabalho, ele pudesse se deparar com pessoas cada vez mais apaixonadas por Cristo Jesus, cada vez mais engajadas com a boa mensagem da salvação. Por isso Paulo desejava continuar vivo, sendo útil como instrumento nas mãos daquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. E por fim, ele vai dizer no finalzinho do versículo de número 26, pela minha presença de novo convosco. Tem como dizer isso com outras palavras? Tem. Eu estou certo de que eu serei libertado. Eu estou certo de que eu serei livre. Eu estou certo de que serei salvo e serei restituído novamente a todos vocês. Por quê, Paulo? Para a continuação do amadurecimento da igreja de Cristo Jesus. Paulo desejava não viver mais para si, mas para a vida e o fortalecimento dos seus amados irmãos. Nós temos, portanto, aqui algumas aplicações práticas em torno desse terceiro ponto. Se eu já posso trazer algumas aplicações, seriam estas. Você está disposto a servir ao seu próximo, como o apóstolo Paulo estava disposto? Você está disposto a abrir mão das suas vontades para ver o seu irmão em Cristo sendo fortalecido? O quanto de Cristo Jesus há em você, o quanto de Cristo Jesus há em você, vai determinar a tua disposição em servir. Nós não precisamos ir muito longe para nos depararmos com pessoas que estão dispostas a serem servidas, mas não estão dispostas a servir. Basta apenas serem contrariadas num único momento e, por sua vez, já irão criar obstáculos dos mais severos, gerando divisões, dissensões, intrigas e discórdias na igreja. Existem determinados núcleos nos mais diversos setores da igreja, e aí eu me refiro a pessoas, não necessariamente no contexto dessa igreja, mas no contexto da igreja no seu sentido mais geral, que nós não podemos contrariar. O que deve imperar são as suas vontades particulares, não as vontades do evangelho. Deixa-me aqui contar um exemplo. Eu me lembro que nessas andanças pelos corredores de igrejas, não caí no evangelho agora, não me tornei pastor ontem. Eu me lembro que certa feita, num determinado ambiente eclesiástico, nós encabeçamos a reforma do som da igreja. As caixas ficavam soltas, os aparelhos de som ficavam largados, e então, por sua vez, encabeçamos a construção de uma mesa, com gavetas, com chave, de modo que apenas pessoas, um grupo seleto, teriam acesso, para não gerar bagunça, para que nós tivéssemos a manutenção dos equipamentos. Só que o nosso erro foi não ter compartilhado isso com aquele que se achava o dono do ministério de música da igreja. Quando a caixa, ou mais precisamente a mesa de som chegou, o suporte, meus amados irmãos, que tribulação, que angústia, quantas dificuldades nós enfrentamos. Eu me lembro que em certa ocasião, quando eu cheguei na igreja, estava lá o abençoado literalmente puxando todos os fios. Uma coisa é você desconectar o fio, outra coisa é você remover de modo brusco. Essa for a realidade lá. Meus amados irmãos, isto é triste. Nós encontramos cada vez mais pessoas cheias de si mesmos. Não aceitam ser contrariadas. Não conseguem ouvir um não.
têm que ouvir tudo aquilo que é agradável aos seus ouvidos e vivem numa disputa bestializadas de egos, uma queda de braço para saber quem é mais importante, quem é mais relevante, quem é mais antigo no contexto da igreja. E aqui está o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: o meu desejo é morrer, é estar com Cristo, mas eu abro mão desse desejo. Desde que, continuando vivo, eu continue sendo um instrumento poderoso nas mãos do Senhor Deus para a edificação da sua igreja. Lidamos diariamente com pessoas cheias de si mesmo. Ou é feito a vontade delas, ou não tem conversa. Ou nós nos sujeitamos a elas, ou a eles, e não tem conversa. Deixa você falar um não. Deixa você trazer uma orientação. Você não precisa xingar, não. Porque ninguém merece ser tratado com xingamentos. Você não tem que falar com brutalidade, porque ninguém merece esse tipo de tratamento. Basta você apenas dizer: olha, não leve a mal, mas vamos fazer algo diferente. Já é o suficiente. Pessoas cheias de si mesmo, vaidosas, egos gigantescos. Cuidado, Deus pode dar a você uma queda tão estranha, tão angustiante, para te colocar no seu devido lugar. Eu e você, na condição de discípulos de Cristo Jesus, precisamos estar convencidos de que diariamente precisamos abrir mão das nossas loucas e levianas paixões, para continuarmos sendo úteis à igreja que não é nossa, mas de Cristo Jesus. Eu e você fomos chamados não para sermos servidos, mas para servir. Se eu posso trazer uma aplicação ainda dentro desse terceiro ponto, seria esta: diminua. No final das contas, não é a minha vontade que tem que prevalecer. No final das contas, não é a tua vontade que tem que prevalecer, mas a vontade das Sagradas Escrituras, portanto, a vontade de Deus. Tentando ser ainda mais claro, o que tu queres é bíblico, sim ou não? E aí muitos dizem: é bíblico, está aqui no versículo tal, no livro tal. Só que aí eu quero te chamar a atenção: cuidado para não ir às Sagradas Escrituras sozinhos. Eu e você, ao nos depararmos com uma interpretação bíblica, precisamos submeter a nossa interpretação ao crivo da história. Cuidado com as novas interpretações das Sagradas Escrituras. Muito cuidado, meus amados irmãos. No final das contas, nós estamos aqui para servirmos uns aos outros. Diminua, baixe a bola, em outras palavras. No final das contas, eu e você não somos nada. Estamos no mesmo pacote, no mesmo balaio. Somos todos pecadores, miseráveis pecadores. Precisamos de Cristo Jesus. Pergunta: o que você tem que abrir mão para ser mais útil no ministério no qual você está inserido? O que você tem que abrir mão para ser mais útil no contexto da igreja que você diz que é membro? O que você tem que abrir mão para servir mais e mais aquele que é a razão da sua vida? Abra mão de você mesmo. Eu todo dia preciso abrir mão de mim mesmo. Ah, se eu fosse fazer a minha vontade. Ah, se Paulo pudesse fazer a vontade dele. Ele submete o seu querer, os desejos do seu coração ao crivo das Sagradas Escrituras. Qual que foi o texto base da nossa exposição nessa noite? Filipenses capítulo número 1, versículos 22 a 26. Qual que foi o tema da exposição nessa noite? Paulo e a sua libertação futura. A tensão entre o desejo de continuar vivo e o desejo de morrer. 3 verdades foram destacadas. A primeira delas: Paulo acreditava em sua libertação futura, a despeito da tensão entre o desejo de viver e o de morrer. Versículo 22. Em segundo lugar, Paulo acreditava em sua libertação futura, pois encarava a morte como uma preferência pessoal. Versículo 23. E por fim, em terceiro lugar, Paulo acreditava em sua libertação futura, pois havia um motivo nobre para continuar vivo. Versículos 24 a 26. Dito isto, pastor, quais são as aplicações práticas para a nossa vida? Tem como sintetizar tudo aquilo que for destacado? Tem. E eu tenho aqui 3 aplicações práticas para todos nós. E aí eu faço uma recapitulação das verdades elencadas. A primeira delas: todos os que estão em Cristo Jesus
tem uma missão relacionada à igreja a qual pertence. Qual que é a tua missão? Qual que é o propósito da tua existência? Alguns serão usados na área do louvor, outros na área da assistência, outros na área do ensino, outros na área da pregação, outros na área da intercessão. Qual que é a tua missão? Qual que é o teu chamado? Qual que é o teu propósito no contexto da igreja? Todos os que estão em Cristo Jesus têm uma missão relacionada à igreja a qual pertence. Qual que é a tua missão? Segunda importante aplicação para todos nós na noite de hoje. A morte não é um prejuízo. Não tenha medo de morrer, se verdadeiramente você está em Cristo pelos caminhos da fé. Agora, se você não está em Cristo, se Cristo Jesus é para você uma espécie de amuleto, para onde você vai somente quando as coisas se mostram difíceis, eu cumpro o dever nessa noite de dizer, tenha medo de morrer. Porque aqueles que morrerem sem Cristo irão para um lugar de tormenta, não um lugar passageiro, mas um lugar eterno. As regiões infernais não são regiões passageiras, mas regiões duradouras, eternas. A morte não é prejuízo, meus amados irmãos. Não tenha medo de morrer, se verdadeiramente você está em Cristo Jesus pelos caminhos da fé. Quando é que a morte vai chegar para todos nós? Nós não sabemos, mas certamente ela chegará de surpresa. É provável que você talvez esteja indo comprar os pães para tomar café com a sua família e a morte vai te encontrar. É provável que talvez você esteja indo fazer uma viagem a passeio e a morte vai te encontrar. É provável que talvez eu esteja pregando as Sagradas Escrituras no púlpito desta igreja e de repente a morte me encontra e eu vou descansar para todo sempre das minhas lutas terrenas. Quando ela vai chegar? De que modo ela vai chegar? Nós não sabemos. O que nós podemos afirmar é que nós não precisamos ter medo dela. Por que não? Ela não significa o fim da nossa vida, mas o transportar para uma outra esfera de existência. E em terceiro lugar, para encerrarmos, esteja disposto a muito mais servir do que a ser servido. Abra mão do que você tiver que abrir mão, mas não desista do desejo de fazer a vontade de Deus. Pois a seu tempo iremos colher o que nós estamos plantando. Deixa-me aqui relembrar a todos a lei da colheita e da semeadura. O que você tem plantado, você vai colher. Se tem uma coisa que é certo sobre a minha vida e sobre a tua vida, é que eu e você vamos colher aquilo que nós estamos plantando. Então, cuidado com as sementes que você tem plantado. Esvazie-se você mesmo, de você mesmo. Peça a Deus sabedoria e esteja sempre pronto a servir, muito mais a servir do que a ser servido. Mais cedo ou mais tarde, você vai colher aquilo que você está plantando. E ai daqueles que estiverem plantando sementes ruins, certamente não colherão bons frutos.